Nós estamos no Jornal Alerta Geral, recebendo hoje nos nossos estúdios o professor, autor do livro Partidos Políticos, Desafios Contemporâneos, Fernandes Neto, que está também conosco aqui, o jornalista Beto Almeida, para fazer a primeira pergunta. Primeiro, professor, onde os interessados podem encontrar este livro que tem muitas curiosidades sobre a história política brasileira, com informações sobre o funcionamento dos partidos em outros países? Onde as pessoas podem encontrar este livro? O livro acabou de ser lançado aqui no dia 2, na UAB, num evento que fizemos na Comissão de Direito Eleitoral. E ele já se encontra à disposição do interessado no site da editora Ítala, que é a editora que publicou o livro, e também a Ítala está distribuindo ainda em processo de distribuição nas livrarias, nas melhores livrarias. Jornalista Beto Almeida. Bom, Luziano, eu queria aproveitar desde a participação no bloco anterior do Fernandes Neto, professor Fernandes Neto, ele falando o seguinte, que os partidos têm esse paradoxo, né, em relação à questão que eles têm na sociedade. E eu pergunto para o senhor, aproveitando aqui até um questionamento que é feito, os partidos, apesar de eles terem a sua importância vital para a democracia, mas eles dispõem, ou pelo menos estão hoje, numa representação popular da sociedade, numa situação muito ruim. Eu pergunto, tem salvação para os partidos políticos no sistema como eles estão hoje? Eu escrevi sobre os partidos políticos porque exatamente eu acredito na salvação dos partidos políticos. Reconheço, no entanto, a fragilidade que eles exercem hoje perante a opinião pública e principalmente pela omissão dos próprios partidos em função básicas que eles exercem. Por exemplo, na formação política. Os partidos hoje não formam mais ninguém politicamente. E aí pegam candidatos populares para jogar dentro dos partidos sem nenhuma vinculação com ideologia. O segundo ponto, os partidos políticos não têm democracia intrapartidária. Eles continuam sendo uma classe de chefes. Como já dizia Albert Mitchell em 1912, a lei de ferro das oligarquias dos partidos políticos. Então eles continuam na mesma situação. Ou eles se voltam primeiro internamente para si, e aí tentam democratizar internamente com a participação de todos os filiados, ou então ele não cria mais esse link que foi quebrado com a sociedade. Começa por aí. Jornalista, Beto Almeida, me permita fazer um questionamento aqui ao professor Fernandes Neto, porque ao longo dos anos, o senhor, quando chegava aqui, falava que tem 3 décadas de atuação no direito eleitoral. Sim. Coincide esse período com o tempo de vida do jornalista Beto Almeida no jornalismo, o meu também, Beto Almeida, também. 30 anos, e ao longo desses 30 anos, professor Fernandes Neto, nós ouvimos e escrevemos muito sobre reforma partidária, reforma política, necessidade de redução de número de siglas, enxugamento desse quadro partidário, e de lá para cá, dos anos 80, principalmente a partir da Constituinte de 1988, nós tivemos muitas articulações que acabaram por duplicar, triplicar, quadruplicar o número de partidos. Isso é bom para a democracia? Isso é ruim para a política? Olha, Luziano, de fato o número de partidos não me incomoda. Nos Estados Unidos nós temos mais de 100 partidos políticos. No entanto, os conservadores e o Partido Republicano e o Partido Democrata, ele determina isso. Não é a questão do número. Na verdade, nós temos que estar abertos sempre às novas ideologias e os novos partidos. O problema criado no Brasil foi a criação artificial de partidos políticos. Virou balcão de negócio o partido? Virou balcão de negócios, virou partidos de aluguel, tudo em busca de um fundo partidário. De fato, por exemplo, para criarmos um partido hoje no Brasil, precisamos quase de 500 mil assinaturas de não filiados. Mas a lei não exige que tenha apenas 100 filiados. Como é que eu exijo 500 mil assinaturas de pessoas, mas eu não exijo que apoiem a criação do partido, mas eu exijo apenas 100 filiados? Hoje, por exemplo, partido sem base orgânica. Sem base. Hoje passou uma lei, já em 2019, a lei 38831, que estende para 8 anos os prazos da comissão provisória. Ninguém está discutindo isso socialmente. Sabe o que é 8 anos uma comissão provisória funcional? Ou seja, isso quer dizer que aqui no Estado
Um partido vai ter existência provisória com 5 membros ou com 8 membros nomeados por 8 anos. No interior, do mesmo jeito. A cada 2 anos, professor, a gente acompanha, que nós temos hoje eleições a cada 2 anos, que a Justiça Eleitoral acaba fazendo alterações na legislação. E eu pergunto, não já passou da hora da gente ter uma reforma política, partidária, que trate de forma coerente essa questão? E um dos pontos que eu também coloco para o senhor é o seguinte: se questiona muito hoje o seguinte, precisa-se mesmo de estar filiado a um partido político? Por que não abrir a possibilidade de ter, por exemplo, uma candidatura avulsa, independente de partido? Ou isso contraria os princípios democráticos? Eu entendo. Por muitos países, Beto, existem candidaturas independentes. Eles não, países como os Estados Unidos, países como a França, países como a Alemanha. Isso não quer dizer que eles sejam antidemocráticos, não. São até mais democráticos que o Brasil em certa situação. No entanto, nesses países, as candidaturas individuais, outsiders, nunca tiveram maior importância. Por quê? Porque, de fato, os partidos têm uma grande função social, que é mediar a sociedade e o Estado. Ou seja, ele tem uma função que ele não pode transferir, que é a questão ideológica. Captar, aprender a ideologia social. Tá certo? Então, tornar as pessoas menos importantes de que a ideologia. Então, nós faríamos isso no Brasil, nós fragmentaríamos muito mais. É difícil conceber um Congresso com 27, 28 partidos representados. Tu imagina com candidaturas individuais? Ficaria bem difícil. Tá certo? Imagina com candidaturas. Agora, de fato, nós temos que repensar. Desde que o Luciano tocou bem, desde que nós começamos aqui há 30 anos atrás, nós falamos em reforma política de 2 em 2 anos. E nós fazemos reforma política em 2 em 2 anos. Mas essas reformas políticas são sempre reativas. Ou reativa à própria sociedade, com uma garantia do establishment, ou seja, uma garantia dos poderes que estão postos, dos partidos que estão no poder, ou que estão comodamente em oposição, ou reativa às decisões do STF ou do TSE. Estamos em meio a uma polêmica nascida nas eleições de 2018, ou melhor, ganhou maior debate e polêmica em 2018, que foi o uso de candidaturas laranjas, de mulheres laranjas, para a ocupação de vagas na disputa principalmente por vagas na Câmara Federal e também em Assembleias Legislativas. O TSE tem um julgamento aí nos próximos dias de candidaturas laranjas das eleições de 2016, eleições municipais. Qual a responsabilidade que os partidos têm para evitar esse tipo de desvio de conduta na escolha de candidaturas, como nesse caso das candidaturas laranjas, professor? Há 2 reações muito interessantes. Uma, primeiro, foi a reação ao TSE, a decisão do TSE e do STF, de determinar a questão da fidelidade partidária, como pena, como a infidelidade partidária, como pena com perda de mandato, que não determinava a nossa Constituição. Tá certo? Então, essa situação gerou uma anomalia sistêmica, porque, de fato, o nosso sistema de listas abertas, ela não concebe a ideia de uma fidelidade partidária, porque, de fato, todos os candidatos apresentados pelos partidos são aqueles mais populares, nunca aqueles mais identificados com os partidos. Ou seja, o cantor, o comediante, que são mais populares, sem qualquer ideologia. Então, nessa situação, começamos a escolher candidatos sem a identidade de partido. E depois aí veio a questão da imposição do TSE e do Supremo para as cotas de gênero, tá certo? Que eu acho importantíssimas, mas claramente elas são aviltadas pelos próprios partidos, e isso desde o início. Por quê? Porque, de fato, não há uma preparação interna dos partidos para as candidaturas avulsas. Houve partidos agora que devolveu o fundo partidário relativo à destinação de valores para as candidaturas femininas, por exemplo. E o que é que defendo eu nesse livro? Eu defendo uma cota de gênero temporária, mas que seja efetiva. Eu defendo o número de vagas.
De fato, nós devíamos separar no mínimo 30% de vagas para as mulheres, para as candidaturas mulheres. São 7h42. Nós estamos chegando ao final do bate-papo político e hoje recebemos o advogado, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará, Fernandes Neto, autor do livro Partidos Políticos, Desafios Contemporâneos. Uma boa leitura, Beto Almeida, para nós neste final de semana que vivemos o dia a dia da política no Ceará, da política brasileira, e temos como um dos principais assuntos no nosso cotidiano a vida dos partidos políticos, as eleições. Professor Fernandes Neto, eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral. Iremos convidá-lo em outras oportunidades para voltar aos estúdios do Jornal Alerta Geral, porque a gente está se avizinhando de um processo, de um período com muitos debates, que é a eleição de 2020 para a escolha de novos vereadores e novos prefeitos. Luzano, sobre esse fato, a eleição de 2020, eu presido atualmente a Comissão de Direito Eleitoral do OAB. E nós temos feito uma série de eventos chamados Democracia em Mesa, convidando não só os advogados, mas a população para debatermos politicamente a situação do Brasil, a democracia brasileira. E no dia 2 de setembro, dia 6 de setembro, dia 6 de setembro, faremos aqui na OAB um seminário sobre reforma política, com grandes nomes do direito eleitoral brasileiro e da ciência política, e também grandes nomes do direito eleitoral cearense. Será um dia todo. Nós temos confirmados o professor Diogo Reis, Valbeagra, Caputo Bastos e Roberta Gresta, são nomes de destaque nacional. Professor Marcelo Rosendo aqui, juiz Marcelo Rosendo aqui de Fortaleza, professor Jorge Manstein, também fala sobre direitos humanos e consciência artificial, né? Consciência artificial, que hoje é a moda. Então, gostaria de convidar. E no dia 30, você que fala para o interior, no dia 30 de agosto, estarei no Cariri. Em Juazeiro, junto com a professora Ana Cláudia Santano, debatendo exatamente partidos políticos nas eleições de 2020, na hora que eu lançarei o livro no Cariri. Região Metropolitana do Cariri, que nos acompanha nesse momento pela FM 106.5, a nossa Sonzum, com sede no Crato. Professor Fernandes, ao senhor, nosso muito obrigado. Quero registrar também a presença nos nossos estúdios da advogada Priscila Brito, que às terças e quintas-feiras é nossa comentarista da área eleitoral. Por sinal, gostaria de elogiar novamente. A doutora Priscila Brito tem uma grande coluna aqui, de assuntos de direito eleitoral muito percussientes e muito presentes atualmente e necessários na sociedade. Queria elogiar pela coluna. Grande abraço, professor Fernandes. Jornalista Beto Almeida, a você um bom dia, um bom trabalho. Bom dia, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real.